Bom dia novamente, sétimo ano, vamos para a segunda aula? Nessa segunda aula, eu quero que vocês abram a apostila, por favor, na página 44 e segue comigo, tá? Então, apostila de Geografia, página 44. O que a gente vai ver aqui na página 44? Nós vamos ver a relação entre clima e vegetação no Brasil. Nós sabemos que a vegetação depende muito do clima, né? Cada lugar tem uma vegetação diferente por conta do clima. Os lugares frios é uma vegetação diferente, os lugares quentes é outro tipo de vegetação. Então, o clima, ele muda a vegetação, tá bom? Então, um depende muito do outro. A gente tem aqui no mapa as formações vegetais. Esse é o mapa com as formações vegetais do Brasil. Então, a gente tem um mapa do Brasil aqui, todas as regiões, e a gente tem 9 tipos de vegetação diferente espalhada pelo Brasil. Olha só para vocês verem. A gente tem a vegetação da floresta equatorial amazônica, nessa área, a vegetação do cerrado, aqui nessa área, a caatinga, aqui no amarelinho, o meio norte, aqui no vermelhinho, o Pantanal, aqui, as áreas costeiras, né? As áreas litorâneas são as áreas costeiras, floresta tropical, aqui ó, floresta tropical, mata de araucária, que são os pinheiros. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha muito aqui no passado? E a gente continua tendo algumas, né, dessas matas de araucária, desses pinheiros, mas aqui em Morro Raposo a gente teve muito. Então, mata de araucária aqui nessa partinha. E a gente tem o campus, que fica aqui no sul, no extremo sul do Brasil. Então, são 9 tipos de vegetação diferente espalhada pelas regiões do Brasil, espalhado pelo Brasil inteiro. Se eu perguntar para vocês quantos tipos de vegetação a gente tem no Brasil, a resposta é 9, tá? 9 tipos de vegetação que a gente tem espalhado pelo Brasil. Agora, já que nós sabemos que a vegetação ela depende muito do clima, eu vou falar para vocês o clima predominante em cada tipo dessas vegetações aqui, tá? Os 9 climas que predominam aqui nesses 9 tipos de vegetação. Vamos começar pela floresta equatorial amazônica. O clima lá é o tropical, tá? Segunda vegetação é o cerrado. O clima do cerrado é o tropical típico. Terceira vegetação é a caatinga. O clima da caatinga é o tropical semiárido, né? A quarta vegetação é o meio norte. O clima do meio norte é a transição equatorial e o semiárido, tá? Então, o próximo vai ser o Pantanal. O clima do Pantanal é o tropical típico. O próximo que vai vir pra gente vai ser as áreas costeiras. O clima nas áreas costeiras é o tropical típico e o tropical de altitude. São 2. O próximo que vem pra gente, floresta tropical, a vegetação da floresta tropical. O clima lá da floresta tropical é o tropical típico e o tropical de altitude, tá? Aí, depois da floresta tropical, vem mata de araucária, no caso que são os pinheiros. O clima desse tipo de vegetação da mata de araucária é o subtropical, tá? Depois vem campos, né? A vegetação do campos. O clima também é o subtropical. Então, falei para vocês os 9 tipos de vegetação e os climas predominantes em cada vegetação. Continuando aqui, então, observando o mapa, quais serão as paisagens que ocupam a maior extensão, as paisagens que ocupam a maior parte do Brasil? As paisagens que ocupam a maior extensão, a maior parte do Brasil, são a amazônica e o cerrado. Então, a amazônica e o cerrado são as paisagens que ocupam a maior extensão no Brasil. Continuando aqui observando o mapa ainda do Brasil com as vegetações, na área subtropical apareceu a vegetação de mata de araucária e campos. Aqui, ó, mata de araucária e campos. Essas duas vegetações, elas ocorrem com o clima subtropical, que é o mesmo clima, mas são duas vegetações diferentes. Por quê? A resposta seria porque nessa área o solo eles são diferentes e o clima é mais úmido no litoral
e mais seco no interior. Então, a área subtropical aparece com duas paisagens diferentes, porque são solos diferentes e também são climas diferentes. É a mesma área, só que um lugar dessa área ele é mais seco e no outro lugar ele é mais úmido, tá? Então, é a mesma área, só que um lugar é mais seco, no outro é mais úmido. Porém, o clima é o mesmo, tanto na mata de araucária quanto no campus, tá? O clima é o subtropical. Nós podemos observar aqui no mapa, né? 9 vegetações diferentes. Então, nós temos muitas áreas com vegetação rica em vegetação aqui no Brasil, muitos lugares aqui no Brasil que são muito ricos em biodiversidade, mas que sempre algumas espécies que vivem nesses lugares estão entrando em extinção. Quais são esses lugares? Os lugares são Mata Atlântica e Cerrado, e também a Floresta Amazônica, tá? Então, Mata Atlântica, Cerrado e Floresta Amazônica. Esses lugares sempre são invadidos por pessoas que fazem uso ilegal do lugar, colocando em risco a vida das espécies que vivem lá. E também por conta do desmatamento e do desequilíbrio no ecossistema. Então, esses fatores acabam colocando em risco mesmo a biodiversidade nesses lugares, nessas vegetações aqui no Brasil. Repito para vocês, os lugares que mais sofrem aqui no Brasil por conta do desmatamento, por conta de ser invadido ilegal, são a Mata Atlântica, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Esses lugares, eles são muito ricos em biodiversidade, tem muitas espécies, mas sempre algumas espécies que vivem lá estão entrando em extinção por conta das pessoas, né, que não sabem cuidar desses lugares. Além desses lugares que eu citei de exemplo para vocês, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Floresta Amazônica, existem outras áreas também, outras reservas de matas espalhadas pelo Brasil que estão sempre sofrendo ameaça, desmatamento, queimadas, corte ilegal para tirar madeira. Um exemplo de queimada que ocorreu recentemente foi lá no Horto Florestal de Pouso Alegre, né? Faz pouco tempo, acho que não tem nem um mês ainda, pegou fogo no horto e queimou boa parte das árvores, né, que tinha lá, queimou também vários tipos de vegetações, então isso ocorreu bem pertinho da gente, né? Sempre tá ocorrendo isso de ocorrer queimada, desmatamento, corte ilegal de madeira. Então, as florestas não estão totalmente protegidas na atualidade, né? Atualmente, elas estão desprotegidas. Cabe a nós nos conscientizarmos e cada um de nós fazer a nossa parte e cuidar, porque nós precisamos muito dessas árvores, dessas florestas para a sobrevivência. Mas de todas essas reservas, de todas essas florestas, a mais afetada de todas é a floresta amazônica. Repito para vocês, a mais afetada de todas atualmente é a floresta amazônica. Sempre estão desmatando a floresta, caçando animais ilegalmente, poluindo as nascentes. Enfim, a mentalidade do ser humano em relação ao meio ambiente precisa ser mudada rapidamente, precisa ser mudada com urgência. Agora, nós vamos ver aqui na página 46 e na página 47 aquelas vegetações brasileiras que eu falei para vocês. Os 9 tipos de vegetações, tá? Então, a gente tem aqui a floresta equatorial amazônica. Dá uma olhadinha para vocês verem como que é. Olha só como que é formada, né? Os tipos de árvore. Nós temos o cerrado, olha só. É outro tipo de vegetação, é bem diferente da floresta amazônica, porque é outro clima, né? Clima diferente. Nós temos a mata de araucária, que são os pinheiros, olha só. Já muda também, né? É uma vegetação diferente. Nós temos a vegetação do Pantanal, olha só, que bonito, né? Vegetação do Pantanal. A vegetação dos campos, parece um campo mesmo, né?
É bem diferente das outras também que nós vimos. Passando aqui para a página 47, nós temos a vegetação do meio norte, que é a mata dos cocais, formado por palmeiras e coqueiros. Olha só, mata dos cocais, formado por palmeiras e coqueiros. Nós temos a vegetação da caatinga, que é uma mata meio espinhosa, né? Uma mata com espinho, espécies com espinho. E nós temos as áreas costeiras, que são as áreas que ficam aqui no litoral, ó, né? Bonita também, todas são muito bonitas. A floresta tropical, que linda que é a floresta tropical, formada por diversos tipos de árvores, diversos tipos de vegetação. Então, essas são as 9 vegetações espalhadas pelo nosso Brasil, tá? Depois vocês leem aí com calma. Só tô dando uma passadinha mesmo, explicando para vocês, porque são 9 tipos de vegetações diferentes uma da outra, não repete, tá? São diferentes porque mesmo por causa do clima, depende muito do clima para formar essas vegetações. Cada lugar, um tipo de vegetação diferente. Agora, vocês podem fazer as atividades para mim da página 45 e me enviar no PV, por favor. O que eu estou explicando na aula, vocês vão conseguir fazer as atividades, tá? Qualquer dúvida, volta no comecinho da aula, vai parando e fazendo junto comigo, porque o que eu expliquei, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer certinho as atividades. Qualquer dúvida também, se vocês não entenderam, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui para esclarecer e para ajudar vocês, para orientar vocês. Não fiquem com dúvida. Perguntem, por favor, tá? Se não entendeu, pode perguntar que eu explico novamente. Então, fica aqui aguardando vocês enviarem as atividades da página 45. Faz e envia aqui no PV para eu já corrigir e já enviar para vocês novamente.